Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre hipertensão pulmonar e infarto pulmonar, tá? Então, o que é a hipertensão pulmonar? A hipertensão pulmonar é quando ocorre o aumento da pressão arterial pulmonar média em repouso, acima, né, maior ou igual a 25 milímetros de mercúrio. E aí, ultimamente, vem havendo algumas modificações em relação a esse critério de hipertensão pulmonar, mas para a gente vai considerar como esse aumento da pressão arterial pulmonar média maior ou igual a 25 milímetros de mercúrio. O que a gente caracteriza é a intolerância progressiva aos esforços, né? E aí, a gente sabe que a circulação pulmonar, normalmente, ela possui uma baixa pressão, uma baixa resistência, uma alta capacitância. E a hipertensão pulmonar vai levar a uma elevação dessa pressão, um aumento dessa resistência e uma redução dessa capacitância. E o corpo pulmonar, por sua vez, a definição é a alteração da função ou da estrutura do ventrículo direito, resultante de doenças que afetam o parênquima pulmonar ou a sua vasculatura. Então, é a alteração, né, pulmonar que está levando à alteração do VD, mas que não pode ser relacionado a uma cardiopatia congênita e nem a uma doença do ventrículo esquerdo, tá? Então, corpo pulmonar é doença pulmonar que leva a acometimento de câmaras direitas, mas que não está relacionada à cardiopatia congênita e não está relacionada à doença do ventrículo esquerdo, tá? Então, para a hipertensão pulmonar, a última classificação divide a hipertensão pulmonar nesses 5 grupos, tá? O grupo 1 é a denominada hipertensão arterial pulmonar, né? Esse é geralmente o grupo mais estudado, no sentido de se buscar, né, uma definição etiológica, fisiopatogênica e também em relação à utilização de medicações. Então, formalmente, é o grupo que a gente tem mais conhecimento em relação a esses fatores diversos. Aqui está incluída a hipertensão idiopática, hereditária, induzida por drogas, associada a doenças diversas, como doenças do tecido conjuntivo, HIV, hipertensão portal, cardiopatias congênitas, esquistossomose, anemias hemolíticas, a hipertensão persistente do recém-nascido, doença veno-oclusiva pulmonar e hemangiomatose capilar pulmonar. Então, esse é um grupo que é bastante importante, justamente por a gente ter muita coisa relacionada a estudo relacionado a ele, tá? O grupo 2 é o grupo decorrente de doença cardíaca esquerda, né? Então, um problema na parte esquerda do coração repercutiu nas pressões pulmonares. O grupo 3 é aquele decorrente de doenças pulmonares. E aqui a gente inclui distúrbios diversos, então DPOC, doenças intersticiais, distúrbios do sono, hipoventilação, hipoxemia crônica, né? O grupo 4 é de TEP crônico, então tromboembolia pulmonar crônica hipertensiva, que foi o que a gente acabou de ver na aula passada, tá? E o grupo 5 é hipertensão pulmonar decorrente de mecanismos desconhecidos ou mecanismos multifatoriais, e aqui a gente tem doenças diversas, como hematológicas, sistêmicas, como a sarcoidose, vasculites, doenças metabólicas e outras doenças diversas, tá? Então, aqui são os 5 grupos de classificação da hipertensão pulmonar e é importante, a gente vai ver porque é importante definir cada um deles.
Em relação à epidemiologia, né, a hipertensão pulmonar, ela não é tão incomum e ela acaba estando presente em pelo menos mais do que 2% dos pacientes que recebem alta e 9% dos pacientes que realizam eco de forma espontânea na comunidade. A hipertensão pulmonar idiopática, né, por ser bastante estudada, a gente tem algumas coisas relacionadas a ela. Ela acomete mais o perfil de mulheres, mas ela pode acometer homens também. Não é tanto assim mais em mulheres, mas é mais em mulheres. E a hipertensão pulmonar ela também pode ocorrer em todas as idades. E, claro, que também isso vai ser diferente de acordo com as causas que estão levando a essa hipertensão pulmonar. Em relação à fisiopatologia, então, também a gente não conhece tanta, a gente conhece mais relacionada à fisiopatologia do grupo 1, por ser um grupo bastante estudado. E aí, o que a gente tem? A gente tem que algum fator, né, levar a vasoconstricção, elevação dos níveis pressóricos, e, posteriormente, vai ocorrer uma hipertrofia medial das artérias pulmonares musculares, muscularização das arteríolas e proliferação da túnica íntima e fibrose laminar. Então, a gente tem diversos fatores aqui que podem estar implicados, né, na via final, né, que é a proliferação celular, essa alteração realmente nas camadas musculares e íntimas dos vasos. E aqui eu deixei destacado algumas vias que são utilizadas nos tratamentos. Então, a gente vai ver que tem uma via da endotelina, tem uma via relacionada com a fosfodiesterase, tem uma via relacionada com o óxido nítrico, tá? Mas, assim, a gente tá vendo aqui que tem diversos fatores que podem estar relacionados e que podem implicar na via final, né, na expressão gênica final de proliferação que vai levar a essas alterações. Então, em relação ao quadro clínico, a gente sabe que esses sintomas, eles vão decorrer da restrição acentuada da rede vascular pulmonar e de um baixo débito cardíaco. Então, essa rede vascular, ela está repleta, né, ela acaba ficando repleta, e existe uma redução do débito cardíaco. Isso vai levar a um quadro de dispneia, de fadiga crônica, letargia, síncope e pré-síncope. E menos frequentemente dor torácica, tosse, hemoptise e ronquidão. Então, principalmente dispneia e fadiga. Além disso, nos achados, né, físicos, a gente pode ter achados de insuficiência do ventrículo direito, mais uma vez, pode ter estase jugular, hepatomegalia, pulsatibilidade hepática. E o primeiro achado mais indicativo vai ser a hiperfonese do B2 no foco pulmonar, que pode ou não ter um desdobramento. Além de tudo isso, a gente pode ter achados diversos relacionados com a doença de base. Então, o paciente que tem insuficiência cardíaca, ou que tem hepatite, ou que tenha DPOC, enfim, você pode ter achados diversos a partir da doença que está levando àquela hipertensão pulmonar. Uma coisa que é importante a gente fazer é a classificação funcional desse paciente. Então, aqui a gente tem classes 1, 2, 3 e 4, né, que são classes relacionadas ao NIRA, né, e que vão dizer em relação à limitação desses pacientes, né, e se eles apresentam sintomas. Então, a classe 1 é aquele paciente que não tem limitações e não tem sintomas. Classe 2 é aquele paciente que tem uma limitação leve, né, e que tem poucos sintomas, né, com os esforços. Classe 3 é aquele paciente que tem uma limitação mais importante das atividades, embora estejam confortáveis no repouso, e tem fadiga, cansaço, dor torácica, pré-síncope, com esforços menores que o habitual. E o classe 4, aquele paciente
com sintomas mais importantes, com qualquer tipo de atividade, que tem sinais de insuficiência de VD, que tem desconforto bastante importante com qualquer tipo de atividade física. Em relação à avaliação diagnóstica, o raio-x, mais uma vez, ele vai sugerir, né? Então, aqueles mesmos achados que a gente viu na aula de TEP crônico, então, aumento do diâmetro do ramo descendente da pulmonar, abalamento do tronco da artéria pulmonar, pobreza vascular periférica. No eletro, sinais de sobrecarga de VD, com ou não aumento de ato direito, desvio do eixo para a direita, P pulmonar, bloqueio de ramo direito, taquiarritmias supraventriculares, então a gente tem achados bastante diversos. No eco, né, é um método de escolha para triagem, como a gente também já falou na outra aula. Ele, muitas vezes, o paciente com dispneia, ele vai fazer exames diversos, e o eco é esse exame de escolha para triagem, né, relacionado com a hipertensão pulmonar. Porque ele vai, ao mesmo tempo que ele vai levantar a suspeita de hipertensão pulmonar, através da avaliação da medida da pressão sistólica na artéria pulmonar, né, que vai ser estimada pelo refluxo tricúspide. Então, ao mesmo tempo que ele levanta a hipótese pelo aumento da PSAP, ele também ajuda na elucidação, porque, por exemplo, no eco você pode ver se o paciente já possui, por exemplo, alterações de câmaras esquerdas, insuficiência sistólica ou alteração valvar. Então, a partir disso, o eco também pode ajudar em relação à etiologia. Tem alguns achados que são indiretos, como, por exemplo, o aumento das câmaras direitas, retificação, movimentação anômala do septo interventricular. Aqui são alguns critérios arbitrários, né, no caso que a gente poderia levantar a suspeita de hipertensão pulmonar com os achados que a gente tem no eco. Então, no eco a gente faz diversas medidas. Aqui ele coloca a medida da velocidade de regurgitação tricúspide e a PSAP. Para aquele paciente que tem uma PSAP menor ou igual a 36 e não tem outros achados, então esse paciente provavelmente não tem hipertensão pulmonar. Ou seja, a gente vai pensar de ser possível ou provável nos pacientes que tenham essa PSAP de preferência maior que 36, ou então que seja menor que 36, mas tenha esses outros sinais, como, por exemplo, esse aumento de câmaras direitas, hipertrofia de ventrículo direito, etc. Então, e torna-se mais provável quando a gente tem uma PSAP acima de 50 e associado com outros sinais de hipertensão pulmonar. Então, isso, lembrar que o eco, ele não é diagnóstico no sentido de confirmação, porque essa medida da pressão da artéria pulmonar, ela é uma medida estimada, né? E, na verdade, quanto maior é o refluxo tricúspide verificado no eco, essa PSAP também acaba sendo subestimada. Então, é uma medida indireta, né, da pressão da artéria pulmonar, que ajuda a gente a pensar no diagnóstico, mas ele não define por si só o diagnóstico. O laboratório, normalmente a gente vai pedir sorologias, né, para HIV, hepatites, outras doenças que cursem com a hipertensão portal, TSH, pesquisa de doenças do tecido conjuntivo, principalmente fator reumatoide ANCA, e dependendo da clínica do paciente, parasitológico de fezes e função hepática, também para pensar nas hepatopatias na hipertensão portal. Ultrassom de abdômen para avaliação de doença hepática crônica e hipertensão portal, e as provas de função pulmonar, como expiro, volumes, difusão e gasometria, para também auxiliar nesse diagnóstico. Então, a gente pode ter obstrução, restrição, redução da difusão. Isso vai depender da doença que está levando a essa hipertensão portal.
A gasometria, com frequência, tem hipoxemia e hipocapnia relacionada com uma alcalose respiratória. A polissonografia, principalmente naqueles pacientes que tenham sintomas, para que seja avaliada a oximetria noturna. Então, por que a polissonografia, por que a apneia do sono entra? Porque a apneia, que a gente vai ver na outra aula, ela leva a uma queda da oxigenação, ela fecha a via aérea, ocorre uma queda da oxigenação e, consequentemente, essa queda da oxigenação leva a um aumento dessa pressão, a uma hipertensão pulmonar. Então, por isso, a polissonografia. E o teste de caminhada de 6 minutos e o teste de esforço cardiopulmonar, porque são testes que auxiliam a gente a ver a funcionalidade desse paciente, a ver prognóstico e a ver resposta ao tratamento. Então, por exemplo, o fato de um paciente ter uma queda de saturação de forma importante no teste de caminhada já é um fator prognóstico ruim. O fato de um paciente ter um teste de caminhada com menos de 300 metros, por exemplo, é um fator de pior prognóstico. Então, são testes pulmonares que auxiliam a gente em relação à avaliação de forma continuada desse paciente. A cintilografia pode ser um método de triagem, principalmente para aqueles pacientes que suspeitam de hipertensão relacionada a TEP crônico. A angio-TC também para que a gente veja essa questão da circulação e do parênquima pulmonar. Então, podemos ver sinais indiretos de hipertensão pulmonar, como o aumento do diâmetro do tronco da pulmonar, da relação artério-bronco e do ventrículo direito. Isso a gente também já viu nessas alterações aqui na tomografia. Septos espessados, áreas de vidro fosco e padrão em mosaico, que são sugestivos de doença veno-occlusiva pulmonar, que é uma doença relacionada lá no grupo 1. E a gente pode ver também trombos excêntricos nos ramos centrais, áreas de infarto e padrão em mosaico, que sejam sugestivos de hipertensão por TEP crônico. Então, os achados da tomografia também podem ser bastante diversos, dependendo da doença. A angiografia, mais uma vez, também para aqueles pacientes com hipertensão por TEP crônico. Se a investigação inicial foi inconclusiva ou se já foi confirmada e você quer fazer planejamento cirúrgico. E a biópsia pulmonar, que seria nas doenças intersticiais, embora a biópsia seja bastante controversa, porque quando você faz uma biópsia no paciente que está com a hipertensão pulmonar, você corre o risco bastante aumentado, um risco bastante aumentado de fazer lesão e de ter intercorrências. Então, não é um procedimento muito recomendado. O cateterismo de câmaras direitas. Pronto, aqui é a parte mais importante. Então, para a gente definir, confirmar o diagnóstico, o padrão ouro é o cateterismo de câmaras direitas. Por quê? Porque é a partir dele que a gente consegue, de fato, aferir a definição específica da hipertensão pulmonar, que é a pressão da artéria pulmonar média, pressão média, maior ou igual a 25 milímetros, certo? E aí a gente tem a divisão em tipos diferentes. Então, dentre as medidas que são feitas no cateterismo de câmaras direitas, a gente tem a medida da pressão de oclusão da artéria pulmonar, e se estiver menor ou igual a 15, então essa hipertensão pulmonar é considerada pré-capilar, ou seja, ocorrendo realmente no leito arterial. E quando essa pressão de oclusão da artéria capilar for maior que 5, ela é considerada venosa ou pós-capilar. E aí assim, aqui, como pré-capilar, a gente tem principalmente as doenças do grupo 1. Grupo 1 é pré-capilar. É o grupo onde a gente tem mais estudos. Em geral, as outras doenças ocorrem um mecanismo ou pós-capilar ou um mecanismo misto.
um mecanismo pré e pós-capilar, certo? Mas, normalmente, a pré-capilar aqui para a gente, nesse estudo, vai ser mais importante, porque está relacionado às doenças do grupo 1, está relacionado com as doenças que a gente tem mais estudos. Além disso, né, ele faz avaliação, né, o CAT de câmaras direitas, e outros fatores importantes que também estão relacionados com o prognóstico. Então, pressão no átrio direito maior do que 20, índice cardíaco menor do que 2 e aumento da resistência vascular pulmonar estão relacionados com o prognóstico do paciente, um prognóstico pior. Então, o cateterismo vai fazer avaliação, além do diagnóstico, vai fazer avaliação desses outros índices, e a partir disso a gente vai conseguir classificar o paciente. Além disso, ele pode ver outras causas que não foram vistas no eco, né? E também na hipertensão arterial pulmonar, ele pode ver a avaliação de resposta vasodilatadora aguda. Então, é feita a infusão de um vasodilatador e tem que ver se existe uma resposta, né, que seria uma queda da pressão média da artéria pulmonar a níveis que sejam menores que 40 e variando pelo menos 10 milímetros com preservação ou aumento do débito cardíaco. Por que fazer o teste de resposta vasodilatadora? Para saber se o paciente tem benefício ou não e utilizar algumas medicações específicas que a gente vai ver mais para frente. Então, o CAT, ele é o exame mais importante na hipertensão pulmonar pelo fato de que ele fornece o diagnóstico, ele fornece o leito principal onde se desenvolveu essa hipertensão pulmonar, ou sugere o leito principal onde se desenvolveu, e auxilia no segmento, no prognóstico desse paciente, na definição, né, do prognóstico desse paciente, da resposta ao tratamento que foi instituído. Então, aqui é um fluxograma, né, sugerido para a gente fazer nessa investigação, porque a gente viu que, como as causas são bastante diversas, os exames também são bastante, né? Você pode fazer tudo quanto é exame. Então, como escolher o que fazer primeiro? Então, diante de sintomas, sinais ou de história sugestiva de hipertensão pulmonar, a primeira coisa que a gente faz é o eco, né? Assim como eu falei lá no TEP crônico, lembram que eu falei que para o TEP crônico, a gente, em vez de a gente iniciar com um exame de imagem pulmonar, a gente inicia com o eco. Porque aqui a gente vai ver, esse eco é compatível com a hipertensão pulmonar, ou seja, ele tem uma pressão sistólica da artéria pulmonar maior que 35, então, não. Então, ele é bastante improvável que ele tenha hipertensão pulmonar e esses sinais e sintomas provavelmente são de outra causa. Mas, se eu tiver uma elevação de BSAP, eu vou, primeiramente, avaliar as causas mais comuns de hipertensão pulmonar. Quais são as causas mais comuns? A primeira causa mais comum de hipertensão pulmonar é doença do coração esquerdo. Então, o próprio eco já me ajuda a definir se esse paciente tem ou não uma doença do coração esquerdo. Ele me diz, ele já me fornece se esse paciente tem uma IC sistólica, uma IC diastólica, se tem doença valvar. Então, o eco, ao mesmo tempo em que ele sugere a hipertensão, ele já avalia a causa mais comum de hipertensão pulmonar, que é o do grupo 2, doença cardíaca esquerda. O segundo grupo mais comum é relacionado às doenças pulmonares, né? Então, a partir de história clínica, de sinais clínicos, de fatores de risco, eu vou pedir alguns exames que são menos complexos, mais fáceis de conseguir e a partir disso eu vou definir. Então, eu peço eletro,
radiografia de tórax, espiro, tomografia. Então, eu vou pedir os exames. Na verdade, aqui eu nem pediria esse raio-x, acho que já vai direto para a tomografia mesmo. Então, você pode, por exemplo, fazer uma TC normal para fazer a avaliação de doença pulmonar. Então, um paciente que tem uma história sugestiva de doença intersticial ou sugestiva de DPOC, tem sintomas para apneia do sono? Não tem? Então, assim, a partir disso, dessa história, esses seriam os exames iniciais. Se você tem uma doença cardíaca ou pulmonar confirmada, né? Então, esse paciente tem sintomas graves ou disfunção, trato a doença de base, né? E faço o segmento desse paciente. Mas se esse paciente tiver sintomas mais graves de hipertensão pulmonar ou tiver disfunção de ventrículo direito, eu vou referenciar esse paciente para um centro que faça o acompanhamento de hipertensão pulmonar. Para aqueles pacientes, né, ao mesmo tempo que você faz essa avaliação, né, das duas principais causas de hipertensão pulmonar, também é importante que você faça a avaliação, a pesquisa de TEP crônico, né? Então, a pesquisa de TEP crônico, como que você pode fazer? Você pode fazer uma cintilografia, ventilação, perfusão, você pode fazer uma angio-TC de tórax, que você consegue ver a parte anjo e consegue ver a parte do parênquima, né? Então, tem algumas opções aqui que você pode fazer, mas ele coloca aqui a cintilografia, mas para que você faça também esse diferencial, que possa ser mais um exame para auxiliar. Se você tiver a confirmação do TEP crônico, né, então você define que esse paciente tem uma hipertensão pulmonar associada com TEP crônico, referenciar esse paciente, porque a gente já viu que a partir do momento que a gente referenciar, ele de repente pode ser um candidato a ser colocado naqueles tratamentos cirúrgicos, por exemplo, fazer uma endarterectomia. Então, esse paciente aqui, a partir do momento em que eu defini que ele tem TEP crônico, eu inicio a anticoagulação, inicio algumas medidas que a gente vai ver mais para frente e referencio ele, tá? E aí, a gente tem também, né, quando tiver uma baixa probabilidade de TEP, a gente pode fazer, né, partir para o cateterismo de câmaras direitas para fazer uma melhor avaliação. Em geral, quando você já fez esse início e você não conseguiu chegar no diagnóstico, você vai referenciar, claro. Então, o CAT de câmaras direitas vai definir se é um leito mais arterial ou é um leito mais para um leito inicial venoso ou arterial. Então, pressão de oclusão menor ou igual a 15, a gente vai olhar o grupo 5. Então, se eu não me engano, gente, é porque está falhando aqui o juízo, mas grupo 1, grupo 5, esqueci o outro, mas grupo 1 e grupo 5, tem aqui, inclusive, grupo 1 e grupo 5, inclusive, que são esses de pré-capilar, né? Pressão de oclusão da artéria pulmonar menor ou igual a 15. Então, grupo 5. Então, a gente pesquisaria especificamente esse grupo 5 e associadas ao grupo 1. Então, o que é isso? É pesquisa de anticorpos para ver a questão de doença do tecido conjuntivo, para ver HIV, uso de drogas. Então, aqui a gente destaca o uso de anorexígenos. Então, as anfetaminas, por exemplo, elas podem levar, né, ao desenvolvimento de hipertensão pulmonar relacionada com doenças intersticiais. Então, tem algumas drogas que a gente precisaria pesquisar o uso dessas drogas para o desenvolvimento da hipertensão pulmonar, né? Procurar outros tipos de doenças pulmonares, doença veno-oclusiva pulmonar,
e hemangiomatose capilar pulmonar, né? Então, a gente vê direitinho com TC de alta resolução. Fazer eco com microbolhas para busca de cardiopatia congênita, ultrassom de abdômen superior para ver hipertensão portal, pesquisa de esquistossomose, enfim. A gente percebe que isso aqui já é uma avaliação mais extensa e que vai depender realmente se essa avaliação inicial foi uma avaliação negativa. Então, o que é que a gente faz primeiro? Eco. Se o eco realmente sugerir que é hipertensão pulmonar, eu vou ver história, exame físico, fator de risco, fazer eletro, expiro, TC, né, com protocolo para TEP ou cintilografia de ventilação perfusão para eu pesquisar TEP crônico. Então, basicamente, eu vou fazer a pesquisa daqueles do grupo 2, do grupo 3 e do grupo 4 inicialmente. E depois, se isso for positivo, o paciente estiver bem, eu trato. Se o paciente tiver com sinais mais de gravidade, encaminho, TEP crônico, encaminho. E aqui, a gente está vendo um quadradinho que eu achei interessante em relação à avaliação do risco de mortalidade desses pacientes. Então, a partir de tudo isso que a gente faz, então, a progressão dos sintomas, então, presença de síncopes, a classe funcional, o teste de caminhada, então, aqui, um paciente com mais de 440 está aqui no baixa mortalidade, pacientes abaixo de 165 já é um risco mais alto. Nisso, você vai tentando enquadrar o paciente, né, e ver onde ele tem, onde está aqui o pior dele, né, onde é que ele está se enquadrando. Nem sempre a gente vai conseguir, né, hemodinâmica, o cateterismo, teste de exercício cardiopulmonar, mas tem outras coisas que a gente pode estar fazendo com maior frequência, como revisão de classe funcional, teste de caminhada, nível de BNP e exames de imagem, tá? Então, né, que aqui entra o eco, né, para ver presença de derrame pericárdico e área do átrio direito, que também é um fator prognóstico. Então, aqui basicamente é para a gente fazer uma avaliação periódica de onde esse paciente se encontra e de quanto risco ele tem de mortalidade. Agora, partindo para o tratamento, né, para todos os pacientes, a gente inicia uma terapia de suporte. O que é a terapia de suporte? É um tratamento direcionado para a doença de base, sempre. Então, para todas as causas, você sempre vai buscar tratamento da doença de base. É uma insuficiência cardíaca, é um TEP crônico, é uma apneia do sono, DBOC, enfim, sempre vai fazer o tratamento da doença de base. Porque esse tratamento por si só já pode ajudar a aliviar os sintomas relacionados com a hipertensão pulmonar. Além disso, a gente pode utilizar algumas drogas adjuvantes para o controle e o alívio desses sintomas. Então, por exemplo, o uso de diuréticos, de digitálicos, de oxigênio prolongado. A gente pode ter, a gente indica também a vacinação para influenza e pneumococo, orienta a contracepção, porque o risco para uma mulher fazer uma gestação com uma hipertensão pulmonar é bastante elevado, tanto para ela como para o feto, e a orientação de atividade física em serviço especializado de reabilitação, tá? Então, tudo isso faz parte de uma terapia de suporte que é indicada para todos os pacientes com diagnóstico de hipertensão pulmonar. Em relação à oxigenoterapia, a gente sempre vai avaliar a indicação. Quando que o paciente tem indicação? Então, o objetivo é a gente atingir uma saturação arterial, né, acima de 90, e o paciente deve fazer o uso do oxigênio pelo maior tempo possível.
né? Aí é que a gente colocou as indicações. Então, a saturação abaixo de 88, associada ou não, né, a uma pressão arterial de oxigênio abaixo de 55. Ou, se essa pressão estiver entre 55 e 60, o paciente tiver sinais de corte pulmonar ou outras alterações, como, por exemplo, a policitemia. Então, se eu reduzo a oxigenação, a resposta natural vai ser gerar uma policitemia para tentar compensar. Então, policitemia também é um fator a ser considerado na indicação de oxigênio. Então, a gente avalia se esse paciente tem indicação, e se houver indicação, prescreva oxigênio. Diuréticos. O diurético, ele não tem estudos avaliando de forma crônica, geralmente fica a critério médico a depender dos sintomas que o paciente apresenta, né? Mas, geralmente, a gente prescreve, né? Porque quando o paciente chega, ele pode estar sintomático, e aí você vai prescrever o diurético, mas com cautela, porque o diurético ele pode reduzir a pré-carga, e isso acabar agravando a sintomatologia. Então, ter cautela em relação ao uso deles. Uso de digitálicos, né? Só quando o paciente tiver também insuficiência cardíaca esquerda, arritmias, e a flebotomia, pacientes com hematócrito acima de 55%, ou se esse paciente não tiver acesso no caso, indicação para a utilização de O2 de forma prolongada e tiver sintomas de hiperviscosidade. E, além disso, a anticoagulação. A anticoagulação está indicada para todos os pacientes do grupo 1 e os pacientes do grupo 4. Então, grupo 1, que é hipertensão arterial pulmonar, e grupo 4, que é hipertensão pulmonar relacionada ao TEP crônico, são os grupos em que é mandatória a realização de anticoagulação plena. Em relação à terapia específica, né, geralmente a gente vai iniciar para aqueles pacientes que estão sintomáticos, né, e aí entra aqui, né, aqueles pacientes que fizeram o cateterismo, que tiveram o diagnóstico de hipertensão pulmonar, esses pacientes vão fazer aquele teste de vasorreatividade. Menos de 10% respondem a esse teste, e a resposta positiva autoriza a utilização do bloqueador de canal de cálcio, tá? Mas a gente está vendo aqui que poucos pacientes, de fato, vão ter esse benefício na utilização do bloqueador de canal de cálcio. Geralmente, vai ser iniciado, né, pelo menos uma medicação que atue nas vias fisiopatogênicas da hipertensão pulmonar, que são as vias do óxido nítrico, da endotelina ou da prostacyclina, tá? As indicações, né, elas são principalmente para aqueles pacientes, são apenas para os pacientes que são de hipertensão arterial pulmonar e hipertensão associada a TEP crônico, ou seja, grupo 1 e grupo 4. Sendo que os de TEP crônico devem individualizar para aqueles pacientes que têm uma classe funcional maior e que não têm uma proposta cirúrgica, tá? E no grupo 1, não entra também o uso das medicações para os pacientes que estejam relacionados à esquistocenose e relacionada à anemia hemolítica crônica, tá? Uma outra coisa que eu acho que eu acabei nem falando é que, assim, é importante a gente buscar os pacientes, fazer uma busca ativa dos pacientes em relação a todos os grupos. Por quê? Porque o paciente pode ter uma hipertensão pulmonar de grupos diferentes. Então, por exemplo, pode ter grupo 2 e grupo 3. Pode ter grupo 1, grupo 4, grupo 1 e grupo 3. Pode ter um HIV e um DPOC. Pode ter uma hepatite B. Pode ter uma hepatite B associada a uma insuficiência cardíaca esquerda, né? Uma insuficiência sistólica. Então,
sempre o ideal seria que esses pacientes eles fossem feito avaliação para causas diversas, porque de repente, se ele se enquadra no grupo 1, né, talvez ele tenha o benefício sim de utilizar essas medicações. Então, vale a pena sempre a gente tentar referenciar esse paciente para uma referência realmente, para um local que atenda mais a hipertensão pulmonar, justamente para fazer a avaliação de utilização dessas medicações específicas e ver se esse paciente não consegue melhorar a sua funcionalidade. Gente, deixa eu só prender essa abençoada aqui. Sai, Jujuba. Então, em relação aos bloqueadores de canal do cálcio, né? A gente já viu, né, que faz o teste dinâmico. Peraí. Sai, Juju. Sai. Sai. Paramos onde? Pronto. Então, faz a avaliação hemodinâmica, né, de vasorreatividade. A indicação é restrita, mais uma vez, àqueles pacientes do grupo 1 e que sejam de idiopática, hereditária ou utilização de anorexígenos, certo? Não deve ser utilizado em pacientes graves, pelo risco de haver instabilidade hemodinâmica, e o paciente tem que ser reavaliado frequente, justamente pela possibilidade de fazer essas alterações e efeitos colaterais. Os bloqueadores utilizados são nifedipina, odipina e o diltiazem. Em relação aos que atuam nas vias específicas, a gente tem aqui os que atuam na via do óxido nítrico, favorecendo, né, a vasodilatação e efeito inibitório da proliferação de células musculares lisas. Então, a gente tem aqui o sildenafil, inibidor de fosfodiesterase 5 seletivo, e vai prolongar o efeito vasodilatador do óxido nítrico. Ele vai melhorar a classe funcional, a hemodinâmica e a tolerância ao exercício, inicia com 20 mg 3 vezes ao dia até 80 mg. Tem como efeitos adversos cefaleia, mialgia, entre outros. E a gente tem que prestar atenção, né, para esses inibidores da fosfodiesterase com as interações, principalmente com o uso associado de nitratos, tá? Mas com outras medicações também, mas a gente chama atenção aqui principalmente para o uso dos nitratos. A tadalafila também é um inibidor seletivo, também promove melhora clínica, hemodinâmica, de qualidade de vida e de exercício, e um maior tempo para esse paciente evoluir para a deterioração clínica, né? Os efeitos colaterais também são semelhantes ao sildenafil e também possuem essas mesmas interações. Em relação à via da endotelina. Então, a endotelina, ela é vasoconstrictor e possui efeito mitógeno e fibrogênico. Então, inibir essa via vai promover a vasodilatação e vai reduzir esse efeito mitógeno e fibrogênico. Dentre essas medicações, né, os antagonistas, então a gente tem o antagonista bosentan, que é um antagonista não seletivo, ele promove uma melhora hemodinâmica clínica e da capacidade de exercício, tem baixa toxicidade, mas precisa fazer controle mensal das transaminases, porque pode levar à hepatotoxicidade, além de anemia, edema e ser teratogênico. Tem algumas interações, né, como por exemplo anticoncepcionais, e a dose começa com 62,5 mg 2 vezes e pode ser tripulada até 125 mg 2 vezes ao dia.
A ambrisentina é um antagonista seletivo, também promove melhora clínica e tolerância ao exercício. Ao contrário da bosentan, é um risco menor, né, de aumento de transaminases, e o principal efeito colateral é a congestão nasal. Em relação às medicações que atuam na via da prostaciclina, né, a prostaciclina é um vasodilatador potente, tem propriedades antiproliferativas, anti-inflamatórias e antimitógenas, e é inibidor da agregação plaquetária. Então, por isso, a gente tem aqui essas medicações atuando naquela via no caso da via da prostaciclina, e auxiliando no controle dos sintomas. Então, a gente tem o epoprostenol, que é uma prostaciclina sintética, também melhorando sintomas, hemodinâmica e de capacidade de exercício. É indicada para pacientes mais com classe funcional mais alta, principalmente para o transplante, mas ele, assim, é utilizado, né, com cautela, assim, só por curtos períodos. Uma medicação que tem que ser infundida em bomba de infusão contínua, devido à meia-vida dele ser bastante curta, promove alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, cefaleia, rubor cutâneo, e não está disponível no Brasil. O treprostinil, que também é um análogo da prostaciclina, por infusão subcutânea, e o iloprost, também um análogo que pode ser feito pela via inalatória. A desvantagem é que ele precisa ser feito 6 a 9 vezes ao dia, tá? Então, também são algumas medicações que podem ser utilizadas. Terapia combinada. Então, utilizar medicações das vias diversas de forma combinada, né, é possível. A gente só não recomenda, né, os estimuladores da guanilociclase associados a inibidor de fosfodiesterase 5, tá? Mas a gente pode fazer combinações entre 2 drogas ou 3 drogas, na tentativa de melhorar esse paciente, principalmente quando forem pacientes com classe funcional mais avançada. As opções cirúrgicas seriam a septostomia atrial, também nesses pacientes mais avançados, com com um transplante, e um transplante pulmonar, que de preferência deve ser bilateral, ou coração-pulmão, dependendo da gravidade do receptor. Pronto, gente. Em relação à hipertensão pulmonar, dúvidas? Vocês estão calados? Estão aí? Sim, estamos, professor. Dúvidas? Pessoal? Estamos aqui, professor. Vocês estão com dúvidas? Vocês ainda estão aí? Vocês estão vivos? Professor. É muita coisa, né? Mas assim, na verdade, você olha assim, as duas coisas elas se complementam, né? Porque na verdade, eu falei de TEP crônico, e TEP crônico leva à hipertensão pulmonar. Então, já é um dos fatores aqui relacionados na hipertensão pulmonar. E que a gente tem que destacar é que na hipertensão pulmonar, né, tem os 5 grupos. O grupo mais estudado é o grupo 1, que é a hipertensão arterial pulmonar. O grupo 2 é o mais frequente. O grupo 3 é o segundo mais frequente. O grupo 4 é o TEP crônico. E o grupo 5 é aquele que não é tão falado, que é uma miscelânea, né? Mas, assim, a gente viu os 2 principais grupos,
que é o TEP crônico e a hipertensão arterial pulmonar, porque essa aula é mais focada na hipertensão arterial pulmonar. Dúvidas, gente? Acho que não, professor. Acho que está tranquilo. Professora, esses medicamentos aí que a senhora citou são muitos, né? No caso, por generalista, realmente a gente precisa ter uma noção de tudo isso, efeitos colaterais, interações medicamentosas. Não. Na verdade, assim, eu coloquei mais para citar, porque para que vocês saibam realmente que o tratamento é feito com essas medicações, vocês vão ver muito falando, mas o tratamento basicamente ele vai ser feito pelo especialista, ou pelo cardio ou pelo pneu. Porque para ele chegar no uso da medicação, ele antes tem que fazer um CAT de câmaras direitas, né? Então, assim, mais uma vez, assim, eu trago algumas coisas nas aulas que são um pouco mais complexas, mas vocês vão filtrando. Então, o que é importante saber? Aqueles fluxogramazinhos que eu coloquei em relação a como é que eu inicio a investigação, né? Porque, por exemplo, para eu chegar na medicação, por exemplo, inibidor, ou medicações que atuam na via do óxido nítrico, eu primeiro preciso confirmar que o paciente tem uma hipertensão pulmonar. Então, eu fiz toda aquela investigação, eu vi que esse paciente é um paciente do grupo 1, né, por exemplo, e porque a gente sabe que nos outros grupos não vai ter o benefício. Eu vi que esse paciente é do grupo 1, eu coloquei ele para fazer um CAT e só aí é que eu vou fazer a medicação. Então, na verdade, assim, eu coloquei mais para citar, mas para o generalista é importante só saber, né, que existem essas vias diferentes e que enfim, a gente pode fazer combinações para tentar auxiliar na melhora clínica, na classe funcional desses pacientes. Então, é para saber de uma forma geral, gente. Viu? Beleza. Mais dúvidas? Pronto, gente, então é isso. Eu vou ver se salvou realmente aqui, porque ele disse que quando encerra a chamada, ele grava no Google Drive e envia um link para o meu e-mail. Eu vou ver se ele gravou realmente aqui as aulas e eu coloco lá na plataforma para vocês, viu? Professor, obrigado. Boas noites. Oi. Então, como eu disse, eu devo fazer alguma coisa para vocês fazerem aí no grupo e enviar. Espero mandar daqui para sábado. Viu? Professora, Isso. mas a senhora vai enviar no sábado para ser enviado, tipo, para as respostas serem retornadas à senhora no sábado mesmo? Não. Ah, tá. Então tá. Professora, seria um grupo de quantos, mais ou menos, que a senhora quer? Minha gente, ainda vou ver, mas de poucos. 4, 5. Professora, a senhora indica alguma literatura para esses assuntos de hoje? Eu vou botar o material na plataforma. Certo? Certo, obrigada. Boa noite. Tchau. Valeu, professora.